E nesse vídeo o comparativo entre dois lançamentos, X8 Ultra 4G e Hello Watch 3. Na descrição tem o link de review de cada um, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram com cupons, promoções em smartwatches. Então vale a pena participar aí dos grupos, ok? Vamos ao que interessa, dois modelos com um visual muito próximo, algumas funções parecidas, porém o X8 ele tem aí um grande diferencial que é o Android, tá? Mas enfim, vamos ver tudo que eles têm a oferecer. O preço também é próximo, né? O X8 é um pouco mais caro, mas não é uma diferença tão grande entre eles. Começando pelo X8, ele tem uma tela LCD tradicional de boa qualidade, né? Porém uma tela menor, tem uma borda maior, mas ok, a tela é boa, eu gostei da tela. Acabamento em alumínio de ótima qualidade, você tem aqui nesse modelo 4 GB de RAM, tá? Não de memória interna, você tem 4 GB de RAM, que dá conta do Android, roda bem. Para quem não sabe, o Android é pesado, então tem que ter bastante memória RAM. Hoje em dia 4 GB é o mínimo, né, para você ter um desempenho legal. 64 GB de memória interna para músicas e apps, sim, dá para conectar fone Bluetooth aqui, você pode conectar teclado sem fio, no review eu mostrei, teclado sem fio, mouse sem fio, ele tem todas as funções de um Android normal, tá? Bem top mesmo. E também tem o slot para 4G, então você coloca a internet aí nele, bem top. Acabamento em alumínio de boa qualidade, né? Bem interessante, a coroa interage com o sistema, microfone para chamadas, botões bem acabados, aqui ele não tem um botão porque você coloca o chip. Sim, ele é mais gordinho, tá? Que o Hello Watch, ó, pode ver que ele é mais gordinho, tá? Isso porque ele tem bem mais coisa dentro, né? É um produto bem mais completo. E o alumínio realmente é de boa qualidade. A pulseira bem bonitona, né? Bem macia. Eu já joguei um pouco dessa cor, né? Mas isso aqui é fácil de resolver, né? Você encontra tipo de pulseira até na padaria da esquina, então não é um problema se você não curtir tanto a cor da pulseira. O fecho de metal e na parte de baixo você tem aqui um material de boa qualidade, né, um acrílico bom. Eu gostei bastante do acabamento desse produto, tá interessante. O carregamento, né, ele tem aqui um carregamento diferente, sensores ao centro, batimento, oxigênio, sono e aqui você tem os parafusos à mostra, trava da pulseira. O carregador que eu peguei, né, eu peguei um pacote que vem com carregador extra, que também é uma bateria externa. Então é bem interessante, recomendo, tá? Porque esse modelo, como ele tem muita função, a bateria não dura tanto assim. Então recomendo aquela bateria extra no pacote, ok? Vindo aqui para o Hello Watch 3, qual que é o destaque dele? Uma tela AMOLED ótima, tá? E uma tela bem maior do que o outro modelo. Aqui você tem uma tela de mais de 2 polegadas. Realmente dá bastante diferença a questão da tela. Deixa eu pegar uma watch face mais destacada. Realmente você nota a borda, né? Como é bem menor no Hello Watch 3, tá? Então uma tela AMOLED com Always On Display. No X8 você não tem o Always On Display. Outro diferencial do Hello Watch, você tem a memória interna 4 GB, tá, para músicas, ele não vai ter aí o Android. Lateralmente falando, você tem aqui um produto bem acabado também, em alumínio, tá? Os dois têm um alumínio excelente. A diferença aqui é um produto mais fininho, mais magrinho, também botão bem acabado, microfone para chamadas. Aqui você vai ter o terceiro botão funcional. Essa pulseira, apesar de ter enjoado um pouco da cor, eu gosto muito dessa pulseira de tecido aqui, recomendo, tá? Dá para comprar essa pulseira e usar lá no X8 também. E na parte de baixo você tem aqui um acabamento excelente, até um pouco melhor do que no X8, né? Um acrílico mais bonito e tal, tá? Ao centro os sensores, batimento, oxigênio, estresse, sono REM não, perdão, sono normal e trava da pulseira, tá? Também tem os parafusos à mostra. Em termos de acabamento, eles são muito próximos, tá? O diferencial maior realmente fica pela tela, e aqui no Hello Watch é superior. Bom, com o X8 no pulso, realmente era um smartwatch bem grande, uma caixa bem alta, exagerado o tamanho um pouco, mas tem gente que gosta, tá? Tem gente que é fã desses relógios grandes, esses relógios um pouco mais exagerados. Para quem curte, isso aqui é um prato cheio, vai gostar bastante. Para um relógio grande, né, uma espessura aí um pouco maior do que o comum, ele até que veste bem, tem uma ergonomia legal, um conforto legal, a pulseira é boa, mas tem que gostar dessa pegada, tá? Tem que gostar dessa proposta.
Na questão da tela, apesar de não ser uma tela AMOLED, eu gostei da tela, tem uma qualidade interessante, tem uma resolução interessante, umas cores legais, agrada, tá? É uma tela que agrada. Você não fala assim, nossa, que tela absurda, mas você também não fala, nossa, que tela horrível. É uma tela que você fala, ok, legal, né? Pro dia a dia tá tranquilo. Com o Hello Watch no pulso, você tem um smartwatch mais confortável, mais ergonômico. Eu achei que seria assim uma diferença maior, tá? Eu não tinha colocado os dois numa sequência. Achei que seria mais do que eu estou percebendo aqui. Sim, ele é mais confortável, sim, ele é mais ergonômico, mas assim não é uma diferença tão grande, tá? Esse aqui também é um relógio que tem um peso um pouquinho a mais do que o normal, tá? Então eles são próximos até na questão de conforto e ergonomia. Então isso é bom para o X8, né? Eu achei que a diferença entre eles seria realmente muito grande. A diferença maior realmente fica pela questão da tela, né? Que é uma tela AMOLED de ótima qualidade, uma tela maior. Então para quem preza mais por tela do que funções, vai acabar gostando mais do Hello Watch 3, tá? Então ele tem uma tela aí bem legal. Vamos lá então falando de sistema, começando aqui pelo X8, o que acontece? Aqui você tem o Android com Play Store. Então está em outro nível, em outra categoria. Tem GPS, tem o 4G. Muita gente me perguntou, tem NFC? Não, não tem NFC. Por quê? Não é só colocar NFC, você precisa ter parcerias no país, né, para poder usar cartão de crédito. Então tem que fechar uma parceria com a Visa, com o Mastercard e assim vai. Então não é simplesmente ter NFC. Tem muito smartwatch que eu importo, por exemplo, da Huawei que tem NFC, mas você não consegue usar no Brasil porque não tem a parceria com essas grandes marcas, tá? Então é mais ou menos por aí, é um negócio um pouco mais complexo, não é tão simples assim. Então não tem NFC, mas tem funções legais, como 4G, tem GPS, tá? E tem Wi-Fi também para você poder baixar os aplicativos, né? Também dá para baixar pelo 4G, mas já não recomendo tanto, não é tão rápido assim, né? Pelo Wi-Fi é bem melhor. Arrastou para baixo, tem a parte de notificações, para cima você tem aqui os atalhos, aqui ele mostra se está ativado ali o 4G ou não. No caso aqui está desativado, estou sem chip. Deixa eu ativar aqui o Wi-Fi. O Bluetooth para você poder adicionar aí um fone de ouvido ou outro dispositivo interessante. Outros atalhos. Para o lado aqui você tem um resumo das watch faces. E para o outro lado as funções no geral. Botão de baixo bloqueia a tela. Botão de cima ele abre o menu ou ele volta, tá? E aqui do lado você tem acesso ao slot do chip, que no review eu mostrei. Vindo aqui para o menu principal, o que acontece? Você tem aí as funções básicas que esses smartwatches aqui recebem, né? A parte de chamadas, configurações, a música, tá? Então você tem toda aquela parte padrão, ok? Aí tem o diferencial do Android, o navegador, que é aquele navegador padrão do Android, ó, já entrou direto no Google. E observe como é rápido, né? Muito fluido. O explorador padrão do Android, ok? O app de gravação do Android. Na verdade, isso aqui foi adaptado para esse relógio, né? Mas é baseado no Android. E aí os testes de batimento, oxigênio, que no review eu fiz o teste lá. Ele tem aí uma quantidade razoável de modos, mas não indico esse modelo nem outro, né? Para atividade física, a não ser que seja uma coisa muito básica ali, uma caminhadinha, coisa simples, tá? Se você quer um relógio para atividade física, vá em outros modelos, recomendo aí um Amazfit BPU, BPU Pro, BIP 3, BIP 3 Pro, ou um GTS 2000, nova versão. Né? Você tem ainda smart bands como o Huawei Band 8, Mi Band 8 e assim vai. Né? Aqui outras funções, e aí tem funções do Android mesmo, ó, como os vídeos da memória, o calendário, bem interessante. E aqui a brincadeira começa a ficar muito legal, porque você tem a Play Store. E com a Play Store você pode baixar milhares de apps. E não é a mesma Play Store do iOS, que é muito boa também, porém ela é mais capada, né? Aqui é a mesma Play Store que você encontra no smartphone. Então tem todos os aplicativos de smartphone para esse smartwatch. Milhões de apps e milhões de jogos. Esse é o diferencial. Fora que você pode acessar aqui a loja de livros, então você pode comprar um livro e ler por aqui. Não que seja a melhor coisa do mundo, porque a tela não é tão grande, mas dá, tá? Só faltou aqui a interação com o Android, a coroa não interage com as partes do Android, tá? Ficou devendo isso. Mas a Play Store funciona bonitinho. Vou abrir, por exemplo, aqui o TikTok, você manda instalar. Olha que legal. E funciona bem, funciona rápido. Né? Não tão rápido quanto um celular atual. Você comprar aí, por exemplo, um Samsung
né? Tipo esse aqui, ó, esse Samsung aqui que é um top de linha, não vai funcionar igual isso aqui, né? Mas vai funcionar bem, mais ou menos como um smartphone intermediário de entrada. Eu achei o desempenho parecido em alguns momentos. Em alguns momentos lembra algo mais de entrada mesmo. Quando você começa a mexer com muita função ao mesmo tempo, ele lembra um smartphone mais de entrada, mas no geral ele me lembrou um smartphone intermediário de entrada. Então achei interessante. Ó, o Chrome, tá? Então você usa todas as funções de um smartphone no seu smartwatch. Isso é muito legal. Tá? Muito legal mesmo. E gostei do desempenho. Tudo abre de forma rápida. Lembrando que é um smartwatch mais acessível, mais barato. Então, pelo preço, eu realmente fiquei impressionado. Achei muito veloz. Ó, loguei na minha conta aqui, tudo bonitinho. Né? Show. E aí tem outras funções. Eu baixei alguns apps, baixei aqui o joguinho, Candy Crush. Baixei o gerenciador de aplicativos, né? Um outro app, porque o padrão é muito ruim. Ó, 64 GB de memória interna, eu estou usando 8 GB. Legal. E Spotify, tá? O Lite funcionou bem aqui. Talvez o Spotify normal fique um pouquinho pesado. O Lite funcionou bem, achei que rodou de uma forma satisfatória, tá? Então tá bem interessante. O que falta aqui para ficar realmente muito bom? Talvez uma resolução maior, né? Mais resolução para caber mais coisas na tela e uma tela maior, uma tela do tamanho daquela do Hello Watch. Talvez no futuro eles façam isso. E tem um problema, quando você abre o modo Android, quando você abre um app, ele não consegue te dar acesso aos atalhos do smartwatch. Por exemplo, se você quiser arrastar para baixo aqui para acessar as notificações ou para cima para acessar os atalhos, você não consegue. Então ele bloqueia os atalhos do sistema. Né? Na verdade, não do sistema, é como se fosse uma launcher rodando por cima do Android, então ele bloqueia. Falta essa interação, essa integração. Eles podem melhorar isso via atualização, mas no geral agrada bastante. Mostrando agora o Hello Watch 3, que é uma proposta bem mais simples, né? Você tem aqui a parte de notificações, para cima os atalhos, bacana. Para o lado aqui os apps recentes, para o outro lado as funções rápidas, resumos e tal. Girou aqui a coroa, muda o Watch Face, né? Para baixo notificações, enfim. Botão de cima as funções, botão de baixo os apps recentes e botão esquerdo ele abre um resumo aqui com várias funções importantes, tá? E aí você tem aqui ó, mais de 100 modos de atividade física, também não recomendo para atividade física, apenas algo muito básico. Já citei antes outros modelos que vocês podem ir. E aí tem a parte aqui do monitoramento, igual no outro modelo, bússola, a parte de chamadas, calendário, a câmera, né, despertador, cronômetro, calculadora. Ele tem uma espécie de lojinha, mas são poucos apps que você pode acessar aqui, nem se compara ao outro que tem a Play Store. Tem aqui o sistema de cartão de visita que é interessante, né, configurações. Então é isso, é legal, mas assim, o sistema disso aqui perto do outro é basicamente o sistema de entrada contra o sistema de um top de linha, tá? Não que o X8 seja um top de linha, mas assim, não tem nem comparação. O Hello Watch 3 ele veio com muitos bugs na versão inicial, já vieram várias atualizações que melhoraram. Hoje ele está bem mais estável, está mais interessante, porém saiba que se você comprar ele, você pode encontrar alguns bugs ainda, tá? O X8, os bugs que ele tem são aqueles que eu comentei, que são poucos, incomodam bastante, mas são poucos, tá? Pelo menos os que eu vi. E aí fica a questão, qual vale mais a pena? Mas antes a questão de bateria, que é importante. Os dois, eu considero IP67, ou seja, não são para nadar, apenas se você molhar, pegar uma chuva, esse tipo de coisa, ok? Banho, piscina, sauna, mar, esqueça. Compre outro relógio. Os que eu citei antes são bons para isso. Questão de bateria, o Hello vai ser melhor, tá? 2 a 4 dias de bateria. O X8 é um dia ou menos, porque é muita função, é muito recurso. Se você usar o 4G então, esquece, não dura um dia, tá? Dura aí meio dia mais ou menos. Porque ele não tem uma bateria tão grande assim, não é tão otimizado assim e pega o seu celular, né? O celular hoje em dia dificilmente dura um dia, é mais ou menos por aí, né? 4G consome muita bateria, Bluetooth consome muita bateria, GPS muita bateria, então assim vai. Acredito que para próximas versões eles consigam otimizar esse sistema, consigam otimizar a bateria, né, o chip e assim vai, para ter um pouco mais de bateria, pelo menos aguentar aí um dia inteiro, tá? Mas por enquanto não é isso que acontece, normalmente é bem menos que um dia se você usar 4G, se não usar, ficar só no Wi-Fi, dura um pouco mais. Então é isso, o Hello Watch é melhor de bateria, porém entrega muito menos funções.
E para fechar, qual vale mais a pena, tá? Aqui realmente é uma escolha complicada, porque os dois modelos são bem interessantes, né? O Hello Watch entrega tela AMOLED, entrega memória interna para músicas, enquanto o X8 entrega aí o Android, que é muito avançado, tá? Mas entrega bem menos bateria. Eu acho que a escolha fica pelas funções que você quer. Se você não precisa de tanta função avançada quanto o Android oferece, tem o Hello Watch, tá? E assim vai. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra. Fico por aqui, até o próximo comparativo.